Pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre a esquizofrenia. Dia 24 de maio, agora, foi comemorado o Dia Nacional do Combate à Esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, psiquiátrico grave, que ocorre em torno de 1% da população no geral e que tem algumas características. Por exemplo, do ponto de vista genético, a gente vê que a probabilidade de uma pessoa ter esquizofrenia, se ela tem um irmão com esquizofrenia, é de 10%. E se os pais têm esquizofrenia, tanto o pai quanto a mãe, essa probabilidade passa a ser em torno de 50%. Então, existe uma questão genética também aí nesse sentido. Outra questão é a questão que existe uma hipótese, que é a hipótese da dopamina, para tentar explicar por que acontece a esquizofrenia. E essa hipótese postula que o transtorno ocorre devido ao excesso da atividade dopaminérgica no cérebro. Então, é outro ponto interessante aí para a gente refletir. Existiu um psiquiatra, né, muito famoso, o nome dele era Bloiler, e ele cunhou, de certa maneira, ele deu esse nome de esquizofrenia, no início do século XX. E ele ficou famoso por relatar a questão dos 4 As da esquizofrenia, que isso estaria relacionado ao afrouxamento de associações, isso muito ligado à desorganização do pensamento da pessoa. O afeto embotado, que os esquizofrênicos normalmente têm, autismo no sentido da pessoa ter muita dificuldade, principalmente de socialização e de comunicação, e ambivalência. O paciente que tem esquizofrenia, com muita frequência, tem essa dificuldade de tomada de decisões e não sabe muitas vezes qual o caminho a seguir. Outros autores falam também da questão da avolição e da atenção prejudicada. O Schneider, que foi outro psiquiatra bastante famoso, ele cunhou o nome dos sintomas de primeira ordem, né, que seriam as características que a gente tem que ficar de olho num paciente esquizofrênico. E aí está ligado a questão da percepção delirante, a presença de alucinações auditivas, eco do pensamento ou sonorização do pensamento, a difusão ou divulgação, publicação do pensamento, roubo do pensamento e distúrbios da vivência do eu. Então, os pacientes com esquizofrenia teriam esses sintomas de primeira ordem que o Schneider acabou colocando. Mas, enfim, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia está dentro das síndromes psicóticas. E o que é a psicose? A psicose está ligada à perda do contato com a realidade e ou distorções muito marcantes na percepção e na relação com a realidade. Então a pessoa ela perde realmente esse contato e começa a ter uma série de percepções que uma pessoa normal, sem nenhum problema psiquiátrico, não tem. Isso é importante a gente ter esse conceito da psicose. A mortalidade costuma ser precoce nos pacientes que têm esquizofrenia, porque com muita frequência eles têm comorbidades clínicas. A gente precisa de ficar muito de olho no paciente, não olhando só ele do ponto de vista psíquico, mas olhar também do ponto de vista clínico realmente, para ver como é que essa pessoa está. Esquizofrenia é uma doença que abre-se com muita frequência dos 15 aos 30 anos de idade, então na adolescência ou adulto jovem, e aí a gente começa a ver no início uma piora no desempenho escolar, muitas vezes ocorre um abandono da escola, agressividade muitas vezes com o colega, isolamento social, eventualmente sintomas parecidos com a depressão, e depois aparecem, né, os delírios e as alucinações, que são muito características da esquizofrenia. O delírio é considerado um distúrbio do pensamento, onde a pessoa tem a certeza que algo está acontecendo e não há contra-argumentação lógica que faça essa pessoa mudar de ideia. E a alucinação está muito ligado a esse conceito da pessoa perceber, a pessoa ver um objeto que na verdade não existe, mas que para aquela pessoa é uma realidade.
Então, esses conceitos são importantes. A alucinação está dentro de uma alteração da senso-percepção e, como eu disse, a percepção real de um objeto que não existe, ou seja, são percepções sem um estímulo externo. E delírios e alucinações estão muito presentes nos pacientes que têm esquizofrenia. Claro que você tem também a questão dos sintomas negativos na esquizofrenia. Isso está ligado a um pensamento concreto, a volição ou hipobulia, anedonia, empobrecimento da fala, alterações de atenção, o embotamento afetivo, como eu já tinha dito anteriormente, um retraimento emocional muito grande, isolamento social. A pessoa costuma ter uma passividade muito grande, com uma dificuldade de abstrair o pensamento e falta de espontaneidade. No fundo, a pessoa acaba tendo uma série de problemas de socialização e de comunicação. E isso traz, obviamente, um prejuízo funcional muito grande para a pessoa no geral. Então, a gente tendo essas ideias da esquizofrenia é muito interessante. Como é que se trata a esquizofrenia? Você tem uma série de medicações que podem ajudar no tratamento, desde os antipsicóticos de primeira geração, né, e são exemplos deles o haloperidol e a clorpromazina, e os antipsicóticos hoje, os mais novos, que são chamados de segunda geração, a risperidona, a olanzapina, o aripiprazol, a ziprasidona, a quetiapina, dentre outros aí. Casos mais graves, muitas vezes a gente precisa de entrar com uma medicação que se chama clozapina, principalmente para os casos de esquizofrenia refratária, e quando nada funciona, uma alternativa pode ser até a questão da eletroconvulsoterapia. Claro que isso sempre com uma avaliação médico-psiquiátrica e também num centro de referência, se o caminho trilhado for nesse sentido, tá? Terapia pode ajudar também bastante o paciente, né? Então, principalmente uma terapia de intervenção psicossocial e muitas vezes com intervenção familiar. É muito importante a família participar do processo de ajuda ao paciente, porque com essa abordagem mais ampla a gente vai acabar ajudando mais o paciente.